Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia, no dia, Papo Amigo Informação, Convecção Modelo Podcast aqui no canal Papo Amigo, nos estúdios da Vox TV, completando mais de 8 anos, tô certo, Gabriel, completando 8 anos, agora já são mais, né, porque já passou o quê? 2 meses, já 3 meses do aniversário, então, estão completando mais de 8 anos de vida, trazendo... coisas maravilhosas para você, para mim, para todos nós. Então, se você quer conhecer o estúdio da Vox TV, entre em contato aqui com o WhatsApp do Papo Amigo, que é 11 97373 7748, 11 97373 7748. Eu te passo mais informações sobre os estúdios da Vox TV, com certeza. E, gente, lembrando que o nosso projeto Papo Amigo está num momento de escala, tá crescendo cada vez mais, a cada dia tem novidades, a cada 12 horas, a cada 8 horas, a cada 24 horas está tendo muita novidade. Nós estamos agora, o Fernando dos Reis, a Priscila Vono, junto com a equipe deles, estão reorganizando toda a estrutura. Quando fala tudo, é tudo mesmo, do Papo Amigo, tudo, está mudando tudo, tá? Então nós estamos agora com 8 entrevistas por semana, 8 entrevistas por semana, e é lógico que para isso a gente precisa de colaboradores, apoiadores, parceiros, patrocinadores. Então, caso você sinta aí no seu coração, eu lhe faço um convite para você ser um colaborador ou apoiador do projeto Papo Amigo. Está aqui a chave Pix, até vou ler para vocês aqui. Chave Pix. O Gabriel colocou aqui na frente da tela, agora estou me acostumando, hein? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com, chave Pix do programa Papo Amigo. Faça uma colaboração, seja um apoiador e seja feliz e ajude o projeto Papo Amigo a seguir em frente, que está sensacional, cada vez trazendo cada vez mais matérias de qualidade para você e para todos nós. Boa tarde, Fernando, boa tarde, Priscila. Agora Saulo. Boa tarde, Saulo. Lembrando que a gente está fazendo, essa entrevista vai para sexta-feira, agora sexta-feira, mas nós estamos gravando na segunda, tanto que eu tô com a mesma camisa aqui, vocês podem observar que eu tô com a mesma camisa, e tudo bem, não tive tempo. Não é que eu não tive tempo, eu acabei não trocando. Tá? É o uniforme, uniforme do Papo Amigo. Virou uniforme, hoje na segunda-feira virou um uniforme aqui, e de repente, isso foi uma forma que eu tava, porque assim, né, gente, a questão é tempo, a gente tem um tempo para entrar, tempo para sair, fazer, e foi uma forma de eu resolver um problema. Então eu acabei resolvendo o problema, quer dizer, eu falei assim, eu fui a solução do problema, certo? Então a gente, em alguns momentos, a gente tem que abrir mão do problema e encarar a solução. E como é que a gente pode resolver problemas? Aí eu converso com o Fernando, converso com a Priscila, né? Joga a batata na mão deles, porque esse é o tema de hoje, né? Como resolver problemas, entendeu? Então, cara de pau. Radialista tem isso, aí a gente fica tentando juntar, linkar as coisas. Aqui, ó. Como resolver problemas, o segredo judaico de Newton Bonder. O segredo judaico de resolução de problemas. Esse livro, eu faço questão, isso aí eu vou ler no futuro próximo, bem próximo, porque eu estou apaixonado por esse livro, porque semana passada o Fernando e a Priscila, eles realmente fizeram aqui uma avaliação sobre esse livro aqui, e foi uma coisa explosiva, que cutuca mesmo para a gente poder ir para cima. Estou errado, Fernando, é um livro de questionar mesmo, né? Um Exato. Livro para provocar. É um livro para fazer pensar. Não é nem refletir, é para machucar mesmo, né? E não é um livro fácil de ler, né? Não é um livro Você fácil. tem que ler com atenção. Já li algumas vezes, cada vez que eu leio eu entendo uma coisa diferente, então é um bom livro. É sempre um bom livro quando toda vez que você lê, você aprende algo diferente, né? Exatamente. É sempre um bom livro. Eu tenho essa impressão em alguns livros que eu li no passado. Tipo, 10 anos depois eu li de novo, você fala, nossa, eu procurando essa resposta, estava aqui na minha cara e eu não sabia. Tem isso. Tem. Às vezes você tem essa questão de um bom livro traz esse tipo de exercício. E esse livro é interessante, né? Assim, os livros que eu mais gosto sempre tem alguma história por trás, né? Um dia eu conversando com o Luiz, que é um amigo meu aí de Luiz Cláudio, de alguns cantos, e aí ele comenta, pô, Fernando, o que você está falando, a gente conversando um pouco sobre gnose, Rosa Cruz, sabe? Esses papos meio de doido, né? Que é muito legal, porque doido atrai doido, né? Graças a Deus. Eu amo gente doida
E ele falou, cara, você tem que ler um livro que fala sobre pardês. Aí eu falei, pardês, o que é isso? Ele falou, cara, pardês em hebraico é pomar, né? E pardês é um acrônimo. Eu falei, tá, e... Ele falou, não, vai e procura, né? Porque ele gosta de jogar a batata, tipo, vai e procura. Aí eu vou, começo a procurar... Exato. Mas eu faço isso pela ignorância, viu, gente? Né? Não é pelo sadismo, não. Não, ele fala que aqui tem coisa que você que tem que buscar. aprender, claro, tá certo. é isso aí. Aí eu chego nesse livro, né? E pardês é o acrônimo de 4 palavras. E o livro inteiro fala sobre isso, tá? Então, primeira palavra é o início de 4 palavras, tá? Então, começa com pechar, que é o sentido direto, que é o aparente do aparente, aquilo que é o óbvio. Aí depois vem o R de remes, que é o sentido sugerido. Aí depois vem o derechá, que é o sentido interpretativo. E vem sod, que é o S de pardês, que é o sentido secreto. Aí eu falo, caramba, né? Assim, até que a história tá bonitinha. Aí eu começo, pesquisa de um lado, pesquisa de outro. E eu vejo alguns rabinos falando que você interpreta o Antigo Testamento de acordo com pardês. Você pode interpretar tal e qual ele está escrito, de forma interpretativa, de forma sugerida, ou avaliando o que está por trás, né? Que seria o oculto. Eu falo, poxa, já tinha comprado o livro, agora eu tenho que ler. Né? E o Newton, que é o escritor, ele é um rabino, né? Então, putz, é muito legal você ler. Não é um livro religioso, é um livro de como você olha e trata problemas seguindo a cabeça de alguém que vem da cultura judaica, que tem a base de conhecimento judaico, tá? E assim, o Brasil ele é uma população judaica cristã, então serve muito pra gente. O né? Segredo Judaico de Resolução de Problemas. Newton Bonder. Ele é o nome rabino, do livro. O Newton Bonder é o autor, ele é um rabino, e ele tem um termo que ele usa que chama Yiddishkop, que é a cabeça de judeu, que é como o judeu pensa para resolver problema. Quando eu li isso, aí eu comecei a pensar, falei, poxa, deve ter alguma coisa bem interessante, porque se você observar, o povo judeu hoje ele tem mais ou menos 15 milhões de pessoas. Tá? Isso significa 0,2% da população mundial. Só que quando você olha o prêmio Nobel, eles têm 222, 223 prêmios Nobel, que significa 22%. Meu Deus do céu. Aí você fala assim, cara, como um povo que é 0,2% da população detém 22% do prêmio Nobel, sabe? Não é à toa. Tem alguma coisa que você precisa aprender, né? Que você pode aprender. E aí eu começo a ler o livro, leio a primeira vez, acho um porre, porque é um livro difícil. Leio a segunda vez, entendo um pouco mais. E aí eu começo a fazer algumas associações e falo, nossa, não é que faz sentido isso? Nossa, então, gente, vou contar a história. O Fernando falou assim, Pri, nós vamos falar sobre esse livro. Você já leu? Não. Pri, o nome do livro é esse, procura aí. Se vira, né? Se vira. Fiz igual o Luiz fez comigo. Puta merda, e agora, né? Aí achei o livro, né, é um livro em PDF, umas fotos e tal, difícil de enxergar e tal. Aí ele, no domingo, ele me mandou um audiobook do livro. Aí eu falei, agora sim eu vou ler e ouvir, né? E peguei, gente, metade dele. Primeiro que fez total sentido para mim, dentro do meu trabalho, né, dentro do consultório, ele fez total sentido. É exatamente a forma que eu trabalho, tanto no consultório quanto com saúde mental dentro das empresas. E depois ele foi fazendo sentido, mas assim, não consegui ler tudo, gente, porque é uma coisa que você precisa pensar muito. O livro, ele faz você pensar. É muito legal quem puder... Provocador. Ver, pegar esse livro, né? Comprar, não sei, ou achar então um audiobook dele para poder ler. Muito bom, é muito bom. Mas eu vou deixar o Fernando explicar primeiro e depois a gente entra. E ele traz muita história. Bem,
Ele é um rabino, então as Sim. histórias que ele traz é muito da cultura judaica, né? Você precisa ter um mínimo, não de conhecimento, porque só o judeu vai ter conhecimento da cultura judaica de verdade, mas você tem que estar no mínimo ambientalizado com isso, né? Então, se você é uma pessoa que já estuda, por exemplo, Antigo Testamento, se você é uma pessoa que gosta de ler sobre judeu, sobre Israel, tem algumas coisas que se fala, faz sentido por isso, né? E o livro ele já abre com algumas provocações que eu acho sensacional. Tá? Tem um livro da cultura judaica, eu vi um documentário recente, só o começo, não consegui ler inteiro, assistir inteiro. É um livro da cultura judaica que tem segredos da cultura judaica. É um livro que, se você ler uma página por dia, você vai levar 7 anos e meio para ler o livro inteiro. Aí a pergunta, tá bom, eu li, agora eu entendi? É outra coisa. Essa é outra coisa. Então, às vezes, gente, é melhor você abaixar a cabeça, botar o rabinho no meio das pernas e perguntar para quem entende. Ó, você leu, entendeu, então me ensina. Me explica. Me explica, total, porque senão um total. abraço, gente, não dá. Não, total. Isso acontece muito com a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você acha que entendeu uma coisa, até que vem alguém dar uma explicação e você fala, nossa, era outra coisa, né? Porque, por exemplo, quando fala lá que não jogar pérolas aos porcos, né? Lá tá falando que vai para uma ilha, que aí ele joga e os porcos pulam do abismo, né? Mas uma das interpretações é que não eram porcos, que era o exército romano que estava vindo para cima dele, e os judeus da época chamavam os romanos de porcos pejorativamente. Então jogar pérolas aos porcos e fazer os porcos pularem do abismo estava se referindo ao povo romano, só que isso não está ao exército romano, só que isso não está escrito. Não, é uma metáfora. É uma metáfora, como tudo na Bíblia. Isso. É metáfora, loucura, né? Por isso, né? Que é muito rico, né? E o livro, ele começa com uma provocação que é muito legal, acho que você chegou nessa parte, que ele fala assim, ó, imagina que você tem uma pessoa andando com 8 maçãs no cesto, tá? E ela chega em casa só com 2. Quantas maçãs ela perdeu? Como é que é? 10 maçãs? Um menino tá andando com 8 maçãs no cesto. Só que ele chega em casa só com 2. Quantas maçãs ele perdeu? Perdeu ou comeu? Então, o livro traz essa provocação. Exato. Porque a resposta óbvia é 6 maçãs. Mas ele fala, não, ele pode ter comido, ele pode ter sido roubado, ele pode ter trocado. Perdeu 6 maçãs no meio do caminho, meu Entendeu? garoto, logo eu, imagina sou eu, não chegava Então nenhuma. ele te provoca esse tipo de pensamento. Caramba! Né? E segundo o livro, é por isso que é um povo tão voltado para a resolução de problemas. E talvez seja essa a questão, porque é assim, olha, se tem, gente, todo mundo sabe que eu venho da cultura árabe por parte de pai. E meu pai, desde criança, falava, nossa, ainda ouço ele falando, tá? Porque meu pai, ele não morreu, ele transcendeu, ele foi pro mundo espiritual. Para mim isso é muito claro, tá? Para mim isso é muito claro. Engasguei. Mano, eu tô comendo amendoim, tem que engasgar mesmo. Mas aí o que acontece? Não, é fato, tô comendo amendoim, é lógico que eu vou engasgar, é um fato. Isso nem é um fato, então é um fato. Aí o que acontece? O meu pai, ele falava assim, Saulinho, todo árabe que se preza tem um amigo judeu. Um dia você vai entender, e dá um tapinha no meu peito. Ele tava colocando uma sementinha de amor no meu coração. E na minha visão, e posso estar errado para alguns, o povo judeu é o povo escolhido por Deus. E ponto, para mim é. Porque olha o conhecimento, 15 milhões de pessoas do mundo, com quantos prêmios Nobel? 222, 223. 222 e nesse pacote tem o Albert Einstein, só pra gente ter uma ideia.
Então, pô, gente... Só o Einstein, né? Tem o Einstein, tem o Freud. Newton, Tem Freud. Tem Karl Marx, que Tem uma também era porrada judeu aí. russo. Então, gente, sinceramente, né? Tem não. Cristo. Tem Jesus ou Cristo, E que muita gente fala que não, tem aquelas coisas, Não, né? ele era um rabino. Um rabino, entendeu? Ele era um grande rabino. Então, eu sinto muito, gente. Olha, ser feliz é uma escolha, que nem tem aquele outro livro lá da Sônia Belotto. Então, abraça e aceita que dói menos. Tá? Aí que tá. Nessa questão, o exercício de certas obras, principalmente vindo da cultura judaica, deve criar uma estrutura na conexão sináptica do cérebro totalmente diferenciada. Para liderança, para suporte, para motivação, para autoestima. Porque esse conhecimento está na mão do povo judeu há séculos, talvez milhares de anos. E a gente não tem acesso a isso. E provavelmente nunca vai ter. E aí, o Fernando, Priscila, esse conhecimento também, um dia, pode ser descoberto por outras pessoas. E aí fica uma reflexão. Como proteger isso? Como aprender com isso? Como aprender com essas pessoas habilidades para você exercitar sua mente, o seu cérebro, se tornando uma pessoa melhor, sabendo que outras pessoas também têm acesso a esse tipo de conhecimento. Então, não é perigoso isso? Eu acho que a gente precisa... vamos voltar um passo atrás, tá? Tá. Esses são conhecimentos que estão com o povo judeu há 5.785 ou 86 anos, tá? Meu Deus que é do desde céu. quando é feito o mundo seguindo a ancestralidade, né, do Antigo Testamento. Desde quando o judeu é judeu. Sim. Desde quando se cria Adão, né? E como Adão foi feito no terceiro ou quarto dia, enfim. Aí vai. Por aí vai. É. Tá? Então, assim, houve uma época que o conhecimento era passado oralmente. Tá. Tá? E isso ficava-se de geração em geração dentro do clã, dentro do povo. Até que teve um grande rabino, que eu não me lembro o nome, que ele falou, então agora comece a escrever, porque senão esse conhecimento vai se perder. Tá. Quando ele começa a escrever o conhecimento, é uma forma de distribuir o conhecimento. Para todo mundo. Para todos. Eu não vejo de verdade que o judeu ele é preocupado em querer esconder o conhecimento. Eu não vejo isso. Legal, entendeu? Legal. Até porque, bem, eu tenho contato com poucos, mas os que eu conheço, eu vejo que é muito mais um sentimento de, cara, não é meu esse conhecimento. Né? Porque Eu sou o portador dele. Exato, porque se você pega, por exemplo, o Cabala, né, que é o estudo da gematria mais bonitinho da Torá, do Antigo Testamento, Cabala significa recibo em hebraico. Tá? Então é algo que foi recebido por Deus, são leis recebidas por Deus. Talvez o máximo que um judeu vai falar é, cara, para que você quer virar judeu? Continua sendo cristão, que é bem mais fácil, porque cristão tem 10 mandamentos que você tem que seguir. O judeu tem 613 mitzvah, né, que seriam mandamentos que ele tem que cumprir, sabe? Talvez o judeu ia falar assim, não arruma sarna para se coçar não, sabe? Continua sendo cristão, que é mais simples, é mais fácil. Mas o conhecimento existente, e a interpretação que os rabinos têm é sensacional. Você pegar, com todo respeito a quem estuda Antigo Testamento, mas as melhores interpretações são de rabinos. Mas aí é a questão Entendeu? da interpretação. Por exemplo, tenho aqui a Priscila, que é psicóloga, vou fazer um exercício aqui. Priscila está numa empresa, RH. O Fernando está lá na parte administrativa, um solucionador de problemas, tá? Aí você falou de interpretação. Chega uma pessoa para a Priscila e fala um assunto. Olha, assim, dentro da minha... Essa é a minha verdade. Aí a Priscila falou, pera lá. Será que isso que ele está me contando, que o Sol está contando, realmente é a verdade verdadeira? Ou ele está colocando, né? Aí eu chego para você, Fernando, e conto esse problema para você. Aí você, como homem de negócio, um businessman, um CEO da empresa, você fala, vou resolver isso.
E vai lá e resolve isso aí com uma velocidade incrível. Só que aí fica a questão, será que o que eu te falei é a verdade verdadeira? Será que o que eu falei pra Priscila é a verdade verdadeira? Porque senão, fica na interpretação. Então, mas por isso... Isso também não causa aí uma cama de gato aí pra Então, quem tá mas por lidando com isso, daí vem você trazer essas 4 lentes, tá? Tá. Porque o Pechá, que é o óbvio, tá falando do fato. O fato é o que é. Beleza? Tá. Aí depois o Remés vem olhar os sinais daquilo. Depois o Derechá vem olhar os aprendizados. E o Sod vem para entender o que aconteceu de verdade. E isso é uma fórmula, porque você vai olhar a causa raiz, tá? Qualquer um, no nível executivo, que toma decisão no nível superficial, tende ao erro. Porque eu chego para você agora e falo assim, Verdade, Priscila, isso. eu chego para você, Priscila, olha, ontem no domingo, eu tô aqui com uma matéria que eu vi aqui, ó, um afrodescendente foi brutalmente espancado por um militar em plena luz do dia e ele estava trabalhando e o militar ainda por cima roubou o almoço desse afrodescendente. Aí eu chego pro Fernando, olha, o que vai fazer agora com esse militar? Que ele agrediu em plena luz do dia um afrodescendente e esse afrodescendente estava trabalhando e ainda o militar roubou o almoço dele. Então. Aí você fala, não, pera lá, Saulo, calma. Esse afrodescendente era um leão que está dentro de uma jaula. E a filha do militar que caiu dentro da jaula, o militar pulou lá dentro para salvar essa filha. Então não é o almoço do leão. Então o militar bateu no leão porque estava defendendo a própria filha. Então, e Você aí, entendeu onde eu quero chegar? aí Quer dizer, você vai eu tô descendo os deturpando a níveis de interpretação. É. Eu sempre falo, né? Imagina Óbvio, se você pune o militar, entendeu? É que assim, eu sempre falo assim, o óbvio tem que ser dito, né? Mas o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser feito, é perigoso. Porque o óbvio é um nível superficial ainda. Imagina você, um psicólogo. Um psicólogo que está na clínica, tá? Quando ele senta ali na frente do paciente, o paciente senta e fala sobre a visão dele de mundo. Ele nunca vai trazer a visão da esposa dele, dos filhos, enfim, da empresa. Tá. Ele vai trazer a visão dele. Eu tô com um problema, Priscila. O meu problema é este aqui. Tá. Aí eu começo a fazer... Eu achei muito legal isso, porque todo esse livro, ele fala exatamente do que eu faço no consultório. Aí eu falei, gente, é exatamente o que eu faço. Aí eu sento com uma pessoa e falo, tá bom, mas me explica direito. Me explica o que foi falado. O que foi falado? Porque a pessoa fala na interpretação dela. Ela coloca a dor, o sentimento, entendeu? Aí eu falo pra ela, não, mas o que foi falado? Às vezes a pessoa até fala assim, não, peraí que eu vou até mostrar o áudio pra você. Eu falo, ótimo, melhor ainda, áudio. E aí a gente começa a falar sobre o fato. Que é o fato mesmo. É o fato. É o fato. Aí o que ela sentiu em relação àquilo? O que ela sentiu em relação àquilo é a parte 2 aí do livro, né? O segundo olhar. O terceiro olhar no consultório, para mim, eu ver o que está por trás daquilo que ele está falando no consultório. Isso. Tá? E aí, por último, então, a solução da questão. Perfeito. Tá? Em cima, exatamente isso. Exatamente o processo. Mas essa sua posição, Priscila, é uma posição de desconfiança de mim que estou falando com você, eu, paciente, contando uma história para você? Ou essa posição é uma posição do psicólogo? Do fato. Faz parte do treinamento do psicólogo? Faz parte do treinamento do psicólogo. Tá. Eu preciso enxergar o fato, porque senão eu não sou neutra. Para eu ser neutra, porque assim, eu sempre vou ouvir a opinião sobre alguém. É que nem um advogado ouvindo o depoimento de uma vítima. Mas é diferente. O advogado, ele tem que defender a vítima dele. Ele tem que independente se ela tá certo ou errado. Certo ou errado. Eu não, eu tenho que ser totalmente neutra na situação, senão eu não vou conseguir te ajudar.
Então, a mesma coisa acontece na Exato. empresa. Se eu for chegar na empresa para fazer um trabalho de NR1, e isso acontece muito, porque às vezes eu vou lá para fazer mediação de problema, mediação psicológica, tá? Porque quando entra a questão jurídica, aí é com o jurídico. Mas quando eu tenho que fazer alguma coisa que envolve comportamento, mais relacionado à emoção, né? Aquilo que a pessoa sentiu, o conflito interno ali do departamento. Eu vou ouvir uma pessoa, vou ouvir outra pessoa, vou entender a verdade, porque uma pessoa e outra pessoa não é necessariamente a verdade. Aí você tem que entender a verdade, ouvir a verdade, enxergar a verdade, aí ir atrás daquilo que cada um sentiu com relação à situação, e aí, por último, então, chegar o que está por trás daquilo e chegar na solução do problema. Porque eu sinto que, às vezes, como a gente está praticamente se encontrando todos os dias e conversando bastante, eu vejo que quando você começa a me expor um pensamento, um raciocínio, a minha cabeça começa a bugar. Eu falo, caramba, né? Porque é diferente. Eu falo, caramba, eu não estava vendo sobre esse ângulo. E me assusta, às vezes eu fico até com medo, eu fico assim, me sinto assim vulnerável. O paciente deve sentir isso com uma escala maior. De repente você vai tirando as cascas e vai expondo para o paciente o fato. Mas aí eu acho que ele não se sente vulnerável. Ele se sente acolhido, ele sente que boa. Ele tem insights. Ele vai tendo percepções diferentes Exato. daquilo que ele não tinha. E isso, tem até uma paciente que fala assim, está estourando bolinhas, Priscila. Bolinhas Na estão realidade, estourando. estão estourando amendoins, porque quando eu estou fazendo esse papo reflexão com a Priscila e com o Fernando, é como se eu estivesse assistindo um documentário, então eu fico comendo amendoim, saboreando um dia na Netflix aqui no Papami, sabe? Você assistindo um documentário assim, você fica envolvido, qual será as cenas do próximo capítulo, porque é motivante isso. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de exercício que a gente está fazendo aqui, na minha opinião, deveria ser colocado em escola. Porque eu sinto, gente, é fato, tá? Isso daqui todo mundo conhece. Eu sinto que eu estou me tornando uma pessoa melhor. A sensação de um dia para o outro, quando eu acordo, é como se o cérebro tivesse criado novas conexões sinápticas depois dessas conversas. Com certeza. E assim, ó, isso é o papel do psicólogo, mas deveria ser o papel de qualquer gestor. É verdade isso. Para você tomar uma decisão bem tomada, não pode ser no impulso. Não pode ser superficial. Mas né? você também está fazendo isso comigo, Fernando? Nas mentorias que você está jogando Sim. no Papo Amigo. Eu fico, às vezes, 2, 3 dias pensando na tua expressão. Você não nas pode suas palavras, fazer pela pessoa, né? mas você pode ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. Entendeu? Porque também não é uma questão de você dar caminhos prontos, é só questão de falar, olha pra cá. Aí a pessoa olha, né? E assim, voltando ao livro, esse livro é muito bacana porque você pode usar ele para problemas do dia a dia, tá? Não é só um livro teórico. Você pode usar ele para um problema do dia a dia. Estamos falando de um conhecimento Quer de ver? 5 ou 6 mil anos. Quer ver uma metáfora sobre isso que o Fernando está fazendo com você? Você sempre vai lá, compra um abacaxi e descasca o abacaxi para comer e corta ele em fatias. Mas aí o Fernando fala assim, Saulo, é simples, você pega um abacaxi maduro, dá uma apertadinha dele e você pega ele com gomos. Aí você fala, nossa, nunca pensei em comer abacaxi por gomos. Nossa, mas é a forma da fruta é em gomos. Por que você corta e fatia? Né? Então, é mais ou menos isso, é a metáfora do que você acaba, ou do que um psicólogo faz, ou que um coach faz. É uma mudança de Um visão. mentor. É Você uma mudança, auxilia. é uma Você percepção diferente daquilo que você está acostumado a ver. A gente só, na verdade, a única coisa que a gente faz, eu não sei, Priscila, se você concorda, é ajudar você a encontrar suas É isso aí. respostas. Ó, chegou, vocês Exatamente tocaram isso. nessa aqui. Eu tô com uma pergunta aqui, ó. Que aí vamos fazer uma reflexão com os dois aqui. O livro sugere que mudar o olhar pode ser mais importante do que aumentar o esforço. Sim, total. Como vocês interpretam isso na vida pessoal e no mundo corporativo? Quer dizer, o que você falou de pegar o abacaxi, ao invés de cortar em fatias, no caso redondas, eu posso cortar em gomos. Que seria pegar aumentar o esforço. Então, olha, o livro sugere que mudar o olhar, estou mudando o olhar,
pode ser mais importante do que aumentar o esforço. E eu sinto que a nossa sociedade dá muito valor pelo esforço. Ah, eu sou esforçado, eu sou trabalhador. Não, cara. Hoje em dia você precisa ser inteligente, você precisa ser estratégico. O esforço é consequência de uma boa estratégia. O resultado vai ser a consequência. Então, o resultado vai ser consequência de uma boa estratégia. E dentro da estratégia até tem esforço. Mas eu vejo tanta gente só valorizar o esforço. E olha, eu tenho uma sensação, posso estar errado, mas é uma sensação, que as pessoas que são mais esforçadas são aquelas que mais trabalham com trabalhos operacionais, sem se preocupar com o resultado, e chega no final do mês, elas gastaram mais para trabalhar do que receberam pelo trabalho. É uma sensação minha, tá, gente? Posso estar errado, hein? Olha que interessante isso que você está falando. Vou fazer outra metáfora. Tá. Existem 2 irmãos. Um tem o dom da música. O outro não tem o dom da música. Mas ele é esforçado. Tá. Aí os 2 vão estudar na mesma escola, vão fazer o mesmo trabalho, né? Vão se especializar na música, naquele sentido lá. Bom, o que se esforçou vai continuar sendo esforçado. E o resultado dele lá na frente vai ser muito bom. Melhor do que aquele que tem o dom. Porque o que tem o dom se acomoda. Ele começa a achar que, isso aí pra mim, é fácil. Não preciso estudar isso. Não preciso estudar. E aí o resultado dele acaba sendo menor que aquele que não tem o dom. Acho que há uns 30, 40 anos eu vi uma reportagem do Aurélio Miguel, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Era um lutador de judô. Ele chegou, ganhou a medalha de ouro, foi a primeira. Ele perguntaram para ele, mas como é que é o treinamento? Então, aí ele falou, o meu irmão que era mais velho, era mais ou menos isso, gente, me corrija se estiver errado, tá? Ele falou assim, meu irmão que era mais velho, ele tinha um dom pro judô, só que ele não era tão esforçado como eu. E eu continuei e me tornei campeão olímpico. Porque aquele que não tem o dom, ele precisa fazer muito mais, se esforçar muito mais para conquistar aquilo que uma pessoa que tem o dom conquistaria. Só que a pessoa que tem o dom, se ele se acomodar, isso não quer dizer que todos vão se acomodar. Exato. Mas se ele se acomodar, ele vai ter menos entrega do que o outro. Até porque, assim, se você tiver o dom e tiver disciplina e dedicação, você estoura, você voa, né? Mas nem sempre isso anda de mãos dadas. É o Schumacher da vida. Que na época o cara era bom pra caramba, tinha um dom e ia pra cima. Exato, ou um Ayrton Senna, ou o próprio Barrichello, são pessoas com dom. Normalmente quando você pega o cara de alta performance, o cara tem o dom e é dedicado. É a disciplina, né? Tem o dom e dedicado. Tem um filme chamado Gattaca, muito interessante esse filme, tem uns 20 anos, com a Uma Thurman, esqueci o nome do rapaz que foi o personagem principal, que na época ele era marido dela, né? Fora dos filmes. Eu acho que na época ele era marido dela. Esqueci o nome dele. E era assim, ele era uma sociedade distópica e ao mesmo tempo utópica, onde pessoas, casais, selecionavam os embriões e qual o melhor embrião geneticamente projetado para ter um filho melhor. E tinha aquelas pessoas que não podiam pagar por essa tecnologia, então elas nasciam comuns, então trabalhavam com trabalhos comuns. Só que ele falou, não, eu vou me tornar lá um super master blaster astronauta. E o cara foi para cima, ele tinha um irmão que foi projetado, né, geneticamente, né, por uma clínica especializada, e ele falou, não, eu vou para cima e ele acabou se tornando melhor que o irmão, melhor que todos na escola, lá onde ele só tinham superdotados. É muito interessante esse filme, chama Gattaca, e é Gattaca porque é G-A-T-A, né, que é amina, timina, guanina e citosina. Gattaca, uma coisa assim. Ataca. Era essas 4 letras daqueles elementos que formam lá o DNA e tudo mais. E eu me lembro que o filme é exatamente do esforço. Ele falava, tem uma cena que ele fala, como é que você consegue? Ele falou assim, porque eu nunca olho para trás. Eu vou para cima e faço. Legal essa coisa do esforço, né? Quer dizer, nesse caso, nesse livro, Como Resolver Problemas, a essência está então em trabalhar o esforço. Em trabalhar o esforço, mas olhar por diferentes ângulos. Com metodologia. Exato.
as várias possibilidades. As várias Isso que eu possibilidades? entendi. Mas isso. várias possibilidades. As várias possibilidades, por exemplo, agora eu vou fazer uma provocação, com todo respeito. Quando o Brasil jogou com a Alemanha, acho que na época foi a Dilma, teve o impeachment, veio o Michel Temer. Então o Brasil jogou a Copa aqui no Brasil e perdeu de 7-1, tá? Muito bem. Então a Alemanha usou uma estratégia. Beleza. 4 anos depois a Alemanha não chegou nem nas oitavas. Porque eles ficaram só com aquelas estratégias e não melhoraram, porque os outros times entenderam, assimilaram a estratégia da Alemanha e foram para cima, e a Alemanha nem chegou nas oitavas. 4 anos ela ganhou do Brasil e ganhou a Copa e tal. Esse livro hoje, ele passa por algum tipo de transformação, porque ele vem de um conhecimento milenar? Ou seriam regras eternas que não passam por mudanças, por exemplo, a cada 10 anos, a cada 5 anos, uma nova leitura do livro? Você sabe o que eu acho? Eu acho que ele se assemelha muito à filosofia. E a filosofia é uma atemporal. coisa que é atemporal. Ah, tá. Quadrado é quadrado, triângulo é triângulo. O que círculo você é vai círculo. mudar são os casos, né? Então, É. assim, ó, por exemplo, ontem, quando eu estava preparando o podcast, eu até anotei aqui para trazer um exemplo Legal. mais claro, né? Como que seria resolver um problema seguindo a estrutura do livro, Legal. tá? Vamos lá. Então, aí eu anotei assim, ó. Imagina que você tem uma loja de roupa que você vende, Tô ouvindo. tá? Mas não vende o suficiente para gerar lucro. É um problema real? É um problema real. Tem um monte de gente com loja Tá. que vende, mas não gera lucro. Trabalha Certo. pra caramba e não gera lucro. Conheço alguém assim. Legal. Aí, primeiro nível, aparente do aparente, que é o que é o fato. Isso. Qual que é o fato? A loja tem faturamento, mas não é suficiente para cobrir os custos, por isso ela não gera lucro. Certo. Isso é um fato. Aparente do aparente. Aparente Entendi. do aparente, tá? Aí a gente vai pro oculto do aparente, que é se perguntar por que as vendas não conseguem cobrir e gerar lucro. E aí você tem vários problemas. Pode ser um problema de vender pouco, Tá. que normalmente é o que a galera fala, tem que aumentar o lucro, tem que vender mais. Todo mundo parece que já está com drive para isso. É. Mas pode ser isso, pode ser que está vendendo com o preço errado, O custo pode tá ser errado. que o estoque está parado, pode ser que o preço é inadequado, pode ser que tem muita despesa para o tamanho do negócio. Pode ser que a região que ele tá não é não propícia. adequada. Então, aí o método vai te sugerir quais são as possibilidades que faz você não ter lucro. Essas. Aí você vai. Isso é o que está no nível oculto do aparente. Isso. Aparente não ter lucro. O que está por trás de não ter lucro? Todas essas possibilidades. Aí a gente vai para o terceiro nível, que é o aparente do oculto. Ao invés de tentar vender mais roupa, o que você pode fazer? Entender quais são as peças que têm mais margem Tá. e impulsionar vendas do que te traz mais lucro. Ou pegar o estoque que está parado Isso, e pôr uma fazer uma promoção. promoção para vender e reduzir estoque. Exato. Ou se o seu problema é inadimplência, fazer uma campanha com um valor diferenciado para pagamento à vista. Olha que louco. Entendeu? Então você já chegou numa primeira solução. Aí vem o oculto do oculto, que é o quê? Testar, agir, analisar e voltar. Isso você usa para qualquer coisa. Ah, tá. Então são conceitos básicos mesmo que são. É que nem matemática, é milenar, não muda. Tá ali e você. E você me provocou agora uma reflexão. Em 1998, eu trabalhava numa empresa, eu era diretor comercial, assumi a função de diretor comercial daquela empresa, e tinha um produto lá que era um chamado inversor de frequência de 3 cavalos. Vendia que nem água. Só que o pessoal ali do administrativo, de diretoria dos sócios, queriam vender outros equipamentos, porque o lucro era maior. Mas eu falei assim, o mercado não compra. O mercado não compra. Então a gente quebrou uma pau. Vocês querem parar de vender o que está vendendo para vender uma coisa que o mercado não compra? Não, mas a gente precisa fazer um trabalho. Eu falei, que trabalho? Não, põe no papel aqui, não, vamos pensar, vamos imaginar, vamos arriscar. Eu falei, arriscar o quê? Falei assim, começa a vender 1000 unidades dessa
que aí o custo vai diminuir. Eu coloquei uma planilha, falei assim, o custo diminui porque você vai comprar mais matéria-prima, vai ter mais desconto, vai ter mais parcelamento e aí você tem mais lucro. Olha, eu tive que brigar 1 ano para eles entenderem isso. Então, mas aí o método, Saulo, Meu Deus! o método ele ia... tão óbvio. Então, mas o método ele ia falar o seguinte, tá? Ó, quer ver? Primeiro, não vende... transformador, chama inversor de frequência. Inversor de frequência do modelo X. Beleza. Isso é o aparente do aparente. É o primeiro nível. Tá. O que ele ia perguntar no segundo nível, que é o oculto do aparente? Não vende, porque é uma questão de público errado. Não vende, porque você está vendendo um benefício errado. Não vende, porque o produto é ruim. Ou não vende porque não tem prospecção suficiente. Por quê? O segundo nível é para entender aquele fato que você trouxe. Não tá vendendo, Entendeu? Aí o terceiro nível ia ser o quê? Como você organiza isso? Porque para o cliente é importante um inversor maior do que o de 3 cavalos. Porque vai trazer isso de benefício. Então, você vende o benefício ao invés de vender o inversor. O inversor maior, que era mais caro, corria o risco de queimar. E os compradores preferiam comprar um equipamento de uma marca conhecida e mais cara, porque eles sabiam que teriam respaldo. Então eu explicava isso, falei assim, gente... Mas assim, qual que era o benefício para o cliente de segurança. Comprar uma máquina, um inversor maior, independente de ser da sua empresa ou não? Sim. Qual que era o grande benefício? Segurança. Segurança. Não era o valor. Então, o que o método vai propor é você tem que vender segurança, não um valor. Porque pelo valor você vai no de 3 cavalos. Nossa, e o entendeu? Vendia que nem água. Ó, pegar o meu caso, tá? Se eu for tentar vender mentoria, acompanhamento, orientação, não vende porcaria nenhuma. Tá. Porque ninguém acorda e fala assim, nossa, eu quero um careca pra ficar me enchendo o saco. Isso é igual psicólogo. Entendeu? Então assim, não tô vendendo o suficiente. Primeiro nível. Segundo nível. Deixa eu olhar qual é o meu problema. O meu problema está sendo porque eu não consigo escalar e de repente eu já estou com a agenda cheia. Meu problema está sendo que eu estou tentando vender um produto que é para líder e estou tentando vender pro tiozinho que joga bola, porque pode ser público errado. Mas aí não seria uma questão de foco ou visão? Porque imagina... Mas é análise, você vai fazendo análise, você vai estratificando a análise. Aí, tá correto, só que eu não tenho o número de conversão que eu preciso. Beleza, por quê? Porque eu não estou me comunicando adequadamente com o público. Vamos dizer que eu cheguei nessa estrutura. Tá bom, aí vem o terceiro nível, tá? Se eu não estou me comunicando, como eu me comunico? O cara não amanhece falando, Fernando, eu quero uma mentoria. Ele amanhece, por quê? Porque ele tá doido da vida. Porque ele precisa aprender a fazer gestão, ele precisa aprender a organizar as coisas e não viver no caos e ter resultado. Esse é o problema dele. Então, quando eu venho com uma promessa de, cara, em 3 meses você vai aprender a fazer gestão e liderar os seus resultados com menos caos e mais resultado, traduz isso. Para ele faz sentido, porque o produto é só como. É igual o cara do inversor de frequência. Inversor de frequência. Para ele, pouco importa o tamanho. Ele está comprando a segurança. Sim. Se é de 3 ou de 5 ou de 10, é como. Entendeu? É igual quando a pessoa vai para a Priscila. A pessoa não vai porque precisa de um psicólogo. Ela vai por quê? Porque ela tá com uma dor. Ela tem uma dor. Ela tá sofrendo e alguém falou, cara, para curar isso tem que ser um psicólogo. Mas ela não tá nem aí pra sessão de psicologia da Priscila, porque o que ela quer é resolver o problema dela. A dor dele, Entendeu? Eu me lembro de um trabalho que era feito assim. As pessoas ficavam numa mesa redonda, 8 pessoas, uma de cada lado. E cada uma vendo o mesmo problema de uma visão diferente. Dentro desse livro também existe essa possibilidade, analisar o mesmo problema sobre visões olhares diferentes. Mas aí, cada uma dessas 8 pessoas que ficavam em volta da mesa, seria uma távola redonda,
não eram 8 pessoas que dominavam o mesmo conhecimento. Então tinha lá um psicólogo, tinha um engenheiro, tinha um legislador, tinha lá, sei lá, um administrador. Muito rico. Nesse caso, bate com esse conceito do óculos no livro? Ou Total. Ó. Tem até no livro uma história que é muito legal. Do olhar, né? O olhar diferente. Sim. Que não é só o ângulo que você está sentado, mas é a competência profissional que você está carregando ali. E no livro tem até uma história que conta isso, que é muito legal. Que tem lá o cara que foi acusado de ter matado uma criança. Tá? E na época que o judeu era perseguido, tá? Então, ó, você vai ser punido porque você matou uma criança, mas na verdade ele não tinha matado ninguém. Tá? Era uma desculpa. Você chegou, é bom. Cheguei. Era uma desculpa porque ele era judeu. Tá? Ai, caramba. E aí começou todo mundo lá, aí o juiz falou assim, bem, já que tá todo mundo falando, eu vou dar a chance de um julgamento. Mas era um julgamento falso. Tá. Porque já se sabia a sentença dele. Eles queriam deixar ele como culpado. Então E só aí, ia conduzir para que ele fosse ele culpado. ia morrer, né? E ele ia morrer, tá? E aí ele falou, olha, então meu último pedido é conversar com o meu rabino. Né? E isso é buscar o quê? O olhar de fora de como... E aí o rabino fala, calma, confia que você vai ser orientado como resolver o problema, tá? Porque o rabino também não respondeu com uma resposta, ele responde com uma outra pergunta. Que é o que o psicólogo faz, que é o que o coach faz, que é o que o mentor faz. Isso né? Tem até no livro tem essa piadinha que eu acho ótima, que uma pessoa vira para outra e fala assim, por que vocês sempre respondem as coisas com uma pergunta? E aí ele responde, ué, e por que não? É uma resposta, mas é uma pergunta também, né? Bem, então ele fala, calma, tal, aí ele vai para o julgamento, tá? Quando ele vai para o julgamento, o juiz chega para ele e fala assim, olha, eu sou um homem muito bom, eu vou deixar que você escolha a sua sentença. Então eu vou escrever num papel inocente e culpado. E você vai sortear. E você vai escolher você vai ler e vai escolher você vai sortear uma das duas. Só que o cara que estava no banco do réu sabia que ia estar escrito culpado nas duas. Né? Porque estava sendo armado aquilo. Quando ele dá o papel, ele tem a sagacidade de pegar um dos dois papéis e engolir. Nossa, ele pegou o papel e engoliu. E agora, tal? Como é que vai descobrir o que Como vai descobrir o que você escolheu? Ele falou, é simples. Olha o que está na sua mão, eu escolhi o contrário. Pronto. Aí estava culpado na mão dele logo, ele escolheu o inocente. Caramba. Isso é você procurar saídas fora do óbvio. Entendeu? Então, assim, isso explica um pouco, claro que é uma história, tal. Tem gente que vai falar, puta, historinha tonta, tal, mas é uma história. Mas isso explica... Eu acho que faz todo sentido. Claro. Cara, eles são um povo que procuram solução fora do óbvio, sabe? Eu fiz uma especialização na Hebraica de Jerusalém e lá eu tive contato com a Dana, sensacional, diretora da Hebraica aqui no Brasil, da comunidade de ex-alunos, né? E, você vê a quantidade de aluno genial que saiu de lá. E aí, numa conversa com ela, eu perguntei, eu falei, Dana, por que aonde você acha que acontece para ser um povo que traz tanta solução, traz tanta criação? Ela respondeu, Fernando, a gente já entendeu desde pequeno que se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. Então, o judeu, ele procura um jeito de dar certo. Sempre. Incrível, né? E aí você pode entrar no contexto religioso ou não, que ele vai usar a base de ensinamento milenar para isso, porque todos eles seguem, né? Ou que ele simplesmente é um cara porque ele pode ser judeu e pode ser ateu, mas que ele vai, busca, faz, testa, ele não desiste, sabe? Então é uma característica deles que a hora que você olha, tem 0,2% da população e 22% de prêmio Nobel, você fala, tem uma coisinha aí que precisa,
que merece ser analisada. Verdade. Entendeu? Tem me lembro do meu professor Salvatore De Salvo, na FEI, em 1984, eu entrei na FEI, fazer engenharia lá. Acho que foi em 85 que eu fui fazer um curso com ele no segundo semestre, terceiro semestre, que era nas férias, era um curso chamado Método Silva, Controle Mental. Era um curso que ele dava, e eu gostava dele porque ele passava credibilidade. Então eu falei, não é um curso de picareta. Fui fazer o curso com ele, ele fez um super desconto para os alunos, parcelou e tal, foi muito legal. E eu fui fazer um curso com ele, e foi muito bom. Como eu te falo, você faz o curso, treina durante 6 meses, 1 ano, depois para. Olha, uma pena, se eu tivesse treinando naquele curso 20 minutos por dia até hoje, seria outra pessoa. É um fato. Isso eu tenho consciência disso. Se eu tivesse buscado mais em cima daquele curso, seria um fato, seria muito diferente. Mas é uma coisa que ele falou, que marcou muito. Ele falou sobre o exército de Israel. Ele falou sobre tecnologias de um ponto de vista de engenheiro. Ele falou sobre radiônica, mas não necessariamente o conceito que é usado hoje no dia a dia, alguns profissionais da terapia que usam o termo radiônica. Ele falou radiônica no sentido de equipamentos que emitiam som. E eu lembrei do filme Duna, o livro Duna, na época. Eu estava lá com um amigo, estava lendo e tal, na época tinha um filme, uma versão, 1985, 86, do Franco Zeffirelli e tal. Foi mais ou menos nessa época que eu assisti, que eu vi essa palestra. E aí o que aconteceu, que ele falou sobre esses equipamentos que o exército israelense estava desenvolvendo, sobre radiônica, que era o poder do som, que bloqueava, que travava o oponente. E agora, na invasão da Venezuela, parece que o exército norte-americano usou esses equipamentos, que veio de Israel. Olha que loucura, estou te falando de 40, 45 anos. Olha como esse pessoal tem uma tecnologia de outro mundo. Para tudo, né? Para tudo. Você pensa... Então não são 15 milhões de pessoas, são 15 milhões de Newton, são 15 milhões de Einstein, são 15 milhões de, sei lá, de Galileu, de, sei lá, Freud, Escambau. É outra coisa, gente. O ano passado outro teve nível. um jantar lá dos ex-alunos, né? E lá eu conheci o Doron. O Doron, ele representa no Brasil o cara que inventou um óculos, a empresa, né, que inventou um óculos que ela tem um leitor que ela orienta pessoas com baixa visão. Então, por exemplo, a pessoa enxerga 10%, 5%, é um óculos que ela lê o que está na frente e transmite. Então a pessoa chega, por exemplo, na frente do banheiro, ela lê a placa e fala, sua esquerda está o banheiro masculino, a sua direita está o banheiro feminino. Muito entendeu? legal, né? Ela pega uma página, ela lê o que está escrito e transcreve para a pessoa. Isso é um projeto que saiu da Universidade Hebraica, entendeu? O Monday.com, que é uma puta plataforma, saiu de lá. Então, assim, tem muita coisa legal que essa galera tá pensando, sabe? Olha que legal, aqui Empreendendo ABC, aqui, ó, que maravilha. Empreende ABC, daqui a pouquinho na rádio. Daqui a pouco na rádio. Hoje não, esse vídeo tá indo pra sexta-feira, tá, gente? A gente tá gravando aqui na segunda. Daqui a pouquinho na rádio, semana que vem. Semana que vem, então. Tem assim, Empreendendo ABC, toda segunda-feira, às 20 horas, na Rádio ABC, FM 81.9. Tem o Empreendendo ABC aqui com a Priscila Vono e o Fernando Zeis. Aí, no caso, a gente fala que o povo de Israel, hoje no planeta Terra, em torno de 15 a 20 milhões de pessoas. Por todo que eles foram machucados, principalmente na Segunda Guerra Mundial, isso para mim é uma história que a gente precisaria falar um dia aqui com muita calma e com muita delicadeza, com muito respeito. Mas o que me preocupa é assim, 15 milhões. Nós estamos falando de 1945 para cá. Por que vamos falar 40, 60, 80, 70, 80 anos? Por que o povo de Israel cresceu tão pouco em 80 anos? Quer dizer, hoje não era para ter pelo menos aí uns 200 milhões de pessoas do povo de Israel no mundo? Por que cresceu tão pouco? Não, mas eu acho que aí é uma base religiosa clara, tá? Porque se você for avaliar, Saulo, o cristianismo, ele é uma religião
colonizadora, catequizadora, é a palavra mais certa. O judeu não, entendeu? O judeu não é. Ele não tem permissão sair levando o judaísmo para todas as pessoas do mundo. Essa é a missão do cristianismo. Tem o povo de Israel, que são as pessoas que nascem em Israel. E tem a religião, tem a que são religião os judaica. judeus. Então, mas assim, o povo de Israel hoje, se você pegar no mundo, dá o quê? 15, 20 milhões de pessoas, é muito pouco. Então, mas eu não sei quanto que era 20 anos atrás, né? Na Segunda Guerra Mundial. Né? Talvez eles cresceram e foi um povo quase exterminado, né? Ele foi um povo quase exterminado, gente. então, Vamos falar a verdade, né? Cresceu, né? Cresceu e cresceu bem. Talvez, né? Não sei. Sim. Eu não sei quanto É que era em relativo, 1940, né? É um pouco relativa essa questão. Me assusta isso. Tem um filme do Leonardo DiCaprio, chama Diamantes de Sangue. E quando eu penso no povo de Israel, na cultura judaica, tem uma cena que ele fala assim: será que Deus um dia vai nos perdoar depois de tanta agressão, tanta tortura, tanta dor que a gente fez, né? Nós, seres humanos, fazemos no ser humano. Que esse filme é muito violento, do Diamante de Sangue. É uma sensação. Você vê o pai vendo um menino que foi sequestrado, o menino com metralhadora na mão, e você vê o pai falando: filho, vem. E o menino já estava tão induzido que ele estava com a metralhadora a ponto de quase atirar no próprio pai. Então é um filme muito forte, a cena. É uma cena assim que a criança está tão revoltada, tão doutrinada, o cérebro está tão impregnado, que ela mesmo olhando o próprio pai com a metralhadora na mão, ela quase tira a vida do pai. É muita dor. Esse filme realmente me assustou muito. E olha que filme de Hollywood para me assustar, esse me assustou. Ô Gabriel. Ô Saulo, só eu busquei aqui uma informação, tá? Em 48, tá? 46, perdão. Era estimado 608 mil judeus. Meu Deus! Tá? Hoje, tá? Está em 15 milhões. Tá? Então houve um crescimento significativo. Tá? Mas o povo judeu ou o povo de Israel? Quer dizer... o Israel ele é criado em 1948. Sim, não, mas o povo judeu seria o povo da religião judaica. Porque o povo judeu e o árabe sempre andaram juntos. Mas o hebreu, então, vamos falar, quer dizer, só tinham 650 mil pessoas biologicamente herdeiros do povo hebraico. Do povo Exato. hebraico, vai. Como judeu, né? Que é isso? E aí também vale a pena a gente citar, né, que assim, o judeu e o árabe sempre andaram juntos, né, porque é uma briga que tem de primos, né? Sim. Se você for ver, isso aí é uma briga de primos, né? Ah, tá, não, sim, isso é. Mas o que me assusta, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é inadmissível. Eu não sei o que Deus vai fazer um dia sobre isso, porque aquilo, e tem gente hoje que defende aquela barbaridade, né? Ainda tem hoje. Mas assim, tá saindo um pouco do contexto aqui, gente. Que gente tonta tem em qualquer canto, né? A gente poderia fazer um dia sobre isso, fazer uma matéria sobre gente tonta, né? Porque todo mundo tem direito de ser tonto, né? Fazer uma matéria sobre isso. Ainda bem que a Priscila colocou um ar assim mais leve no finalzinho aqui. Ô Gabriel, quantos minutos faltam aqui para terminar? 1 minuto? Tudo isso? Então faz assim, vamos deixar o nome, telefone, endereço, por favor, fiquem à vontade. Agora você, aqui. Pri, eu fui na outra, agora é você. Tá bom. Então eu sou Priscila Vono, psicóloga clínica, organizacional. Eu trabalho mais com saúde mental, NR1. Meu telefone, 11 99712 7721. WhatsApp, 11 99712 7721. E o Instagram tá na tela. @Priscila Vono, psicóloga, né? Obrigada, Gabriel. Isso, @Priscila Vono, psicóloga. Que legal. E aí, Saulo, só completando a informação, tá? Eu levantei aqui. De 46 para cá, a população do mundo aumentou 3,3 vezes. Tá. E de judeu aumentou 25 vezes. Tá entendi. Então tem um bastante. aumento. Tem um aumento bem maior. Então. Eu quero ver esse número. Tem que ser exponencial ainda. Eu quero ver né? esse número multiplicar por 1000, viu, gente? No mínimo, né? Eu acho tão bonita essa cultura.
Eles são um povo especial. Vamos lá. Fernando, por favor, deixa os seus contatos aí. Bem, eu sou o Fernando, para quem quiser me seguir, me acompanhar nas redes sociais, Fer Moraes Reis, telefone 11 91270 9315, 11 91270 9315, e eu sempre gosto de trazer a provocação que eu quero trazer hoje é como você pode fazer para organizar a sua gestão, como você pode fazer para tomar melhores decisões e construir uma rotina que tenha menos caos e melhores resultados. E eu sou o Saulo Tadeu Apes, né? Conhecido agora como Zé do Amendoim, porque eu estou aqui comendo, né? Então, é papo amigo ali, ó. Tem o WhatsApp, que é o 11 97373 7748. Então vamos para cima. Um beijo no coração e fica conosco até o próximo Papo Amigo. Tchau.